Oi, crianças, tudo bem com vocês? Cá estou eu, para fazer correção da atividade que eu passei para vocês sobre temas. E não vamos enrolar, não, vamos começar porque eu falo demais. Primeira questão que a gente tem aqui diz o seguinte: em uma cena de crime, a polícia científica coletou algumas amostras com base nos componentes que foram identificados. As amostras foram relacionadas a sangue e cabelos. Os conteúdos principais das amostras estão listadas abaixo, aí ao lado, na verdade. Que amostra está relacionada a sangue e qual está relacionada a cabelo? Bom, pessoal, celulose tem a ver com papel, é vegetal. Lactose tem a ver com leite, tá bom? Clorofila é vegetal, então a celulose e clorofila são vegetal. Lactose é animal, mas tem a ver com leite, tá bom? E ácidos graxos são gorduras. Então, na verdade, aqui o que a gente está buscando é hemoglobina, 1, e queratina, 3, tá bom? 1 está relacionado ao sangue, a hemoglobina, e a queratina está relacionada aos cabelos, tá bom? Vamos aqui destacado para vocês, quem quiser dar uma pausa, fica à vontade. Vamos para a questão de número 2. As aminas primárias e secundárias reagem de modo diferente com ácido nitroso, como podemos observar a seguir. Então, está aqui, uma amina primária reage com ácido nitroso e ele produz um álcool, tá bem? E água, além do nitrogênio. Já uma amina secundária, tá bem? Reagindo com o ácido nitroso, ele produz essa substância que tem um NNO e água, tá bom? Em teste de laboratório, um químico observou a efervescência durante a reação, com uma amostra que poderia ser lisina ou prolina, cujas fórmulas estruturais estão sendo mostradas a seguir. Ele pode concluir que se trata de um aminoácido? Aí é para a gente explicar. Vamos lá. Ambas as substâncias que estão colocadas aqui têm o grupo ácido carboxílico, tá? E tem o grupo amina. De certa forma, a gente já poderia que ambas são aminoácidos, mas a gente vai dizer de cara qual é dessas duas que está colocada aqui, tá bom? Observando as duas reações que a gente tem acima, que eu vou chamar de 1 e de 2, na reação 1, a gente vai ter um álcool, vai ter água no estado líquido e vai produzir um gás. Já no segundo caso, a gente vai ter um produto aqui, N2O, e água no estado líquido. Se você lembrar e pensar que efervescência é a formação de algum gás, então isso vai acontecer semelhante ao caso 1, que é onde a gente tem uma amina primária. Então, o que ele detectou foi um aminoácido, sim, e o aminoácido detectado foi esse aqui, a lisina, tá bom? Vamos para a questão seguinte. Analise novamente o gráfico proporções de aminoácidos essenciais em alguns alimentos. Em seguida, observe as fórmulas estruturais do triptofano e da melatonina. Com base nas informações fornecidas, levante uma hipótese que explique por que o consumo de tâmaras poderia auxiliar no combate da insônia. Então, vocês vão ter que voltar lá no gráfico. Infelizmente, eu não trouxe para cá porque não iria caber. E lendo o gráfico, a gente observa que as tâmaras são muito ricas em triptofano, tá? Que é um aminoácido tem uma estrutura, observe com calma, muito, mas muito parecida com a melatonina. Aqui, a gente praticamente conseguiria sobrepor uma sobre a outra. E a melatonina, por sua vez,
está relacionada à indução do sono, tá bom? Sim, a gente pode já ter a certeza de que o consumo de tâmaras pode colaborar para o combate da insônia, já que está relacionado com a síntese da melatonina, tá bom? Vamos dando sequência, testando. Uma proteína complexa é a que contém um aminoácido essencial, que contém os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que nós não produzimos no nosso corpo, na proporção correta para a síntese de proteínas humanas. Ela é encontrada em alimentos como ovos, carnes, frutos do mar, leite e queijo. E as proteínas que não apresentam essa proporção adequada para o consumo humano são classificadas como incompletas. Normalmente são de origem vegetal. Uma exceção é a soja. No entanto, sabendo combinar os alimentos, esse problema pode ser contornado. Uma combinação tipicamente brasileira é a do arroz com feijão. Compare as proporções de alguns aminoácidos presentes nesses dois alimentos com a dos presentes nos ovos de galinha. Explique por que essa é uma combinação interessante do ponto de vista proteico. Opa, passou um pouco demais. É aqui o ponto que a gente tem que prestar atenção. No gráfico que está aqui, a gente vai dar atenção a todos os valores que tiverem aqui do arroz e do feijão e comparar com a galinha, tá? Com o ovo da galinha. De cara, a gente pode comparar, comparando juntos arroz e feijão ao ovo da galinha, tá? A gente vai ver a deficiência mais evidente aqui, ó, é da lisina no arroz, tá? E da melatonina, da metionina, perdão, no feijão. Mas se a gente observa com calma, o que falta de um se completa no outro. A gente vai ter um ou outro aqui que vai ter uma proporção um pouquinho diferente, mas o que a gente observa de modo geral é que a combinação de arroz com feijão traz os aminoácidos essenciais, tá? Quase nas mesmas proporções, quando não um pouco maior ou um pouco menor, do que a gente encontra no ovo de galinha, certo? Vamos dando sequência, que vai para a quinta questão, que é: considere uma mistura reacional que tenha a mesma quantidade de matéria dos dois aminoácidos representados a seguir, mais o catalisador adequado. Desenhe em seu caderno a fórmula estrutural plana do dipeptídeo alanina valina e destaque o grupo amida característico da ligação peptídica. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui é que a gente vai ter que juntar aqui o nosso nitrogênio, tá? Com o oxigênio e formar uma amida. A gente vai unir essas duas moléculas que estão aqui. Então, vai sair um grupo hidroxila e um grupo hidrogênio ali e forma água. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para desenhar para vocês. Passou. Vai ter que ser aqui mesmo. Vou só trocar a cor da canetinha aqui para ficar mais fácil de visualizar. A nossa cadeia ficará dessa maneira aqui, ó. Tá bem? Vou ter o NH, porque ó, eu vou ter a retirada do grupo hidroxila de um deles e vou juntar aqui da seguinte maneira. Ao menos. Na formação do dipeptídeo, a gente costuma não escrever a hidroxila como um todo, tá? Vou pegar aqui uma canetinha verde. Então, esse grupo que eu vou pontilhar de verde aqui é a valina, tá? Então, eu estou
retirando um dos hidrogênios aqui dele e colocando no lugar dessa hidroxila da cadeia que está logo ali acima, tá? E nesse momento, ó, a gente tem aqui o grupo amida, que é característico da ligação peptídica, tá bom? E aí, a letra B pergunta, além do dipeptídeo alanina-valina, quantos outros dipeptídeos podem formar nessa mistura? Aí a gente vai pensar em todas as combinações possíveis. A gente poderia combinar alanina-alanina, poderíamos combinar o que a gente fez aqui, que foi a alanina-valina, então não vou escrever porque eu quero encontrar são as outras possibilidades. Eu poderia unir valina-alanina e poderia ser o valina-valina, tá bom? Então, temos 3 combinações a mais. A gente conta também aqui quem vem primeiro e quem vem depois, tá? Além das repetições. Então, a gente teria essas 3 possibilidades aí a mais, tá bom? E para fechar, a gente tem essa 6ª questão aqui, que diz o seguinte: o fio da seda é formado por cadeias peptídicas que apresentam grande concentração de aminoácidos glicina, serina e alanina. A grande repetição dessa sequência de aminoácidos permite que a cadeia peptídica se organize na forma de fibras, arranjo ideal para o desempenho do papel de suporte estrutural que o fio da seda exerce. Nesse grupo nesses aminoácidos, os grupos R correspondem a glicina, alanina e serina. Pergunta, assim, quais deles aparecem no peptídeo a seguir e em que sequência? Aí, pessoal, o nosso grande desafio, deixa eu colocar a canetinha aqui, é enxergar bem aqui, ó, os grupos amida, que caracterizam a ligação peptídica que está sendo colocada ali, tá bem? E aí a gente vai observar os grupos que estão ali. No caso, que está ligado ao carboninho aqui, ó, que está no meio da sequência, tá bom? Olhando o primeiro que eu tenho aqui, olhando esse segundo aqui, eu tenho, no caso, o CH2OH, que é a serina, tá bom? Eu não vi em nenhum grupo o CH3, eu não tenho alanina. Mas quando eu olho para esse carbono, que está ligado a ele, são grupos hidrogênio, ou seja, grupos glicina, tanto no primeiro como no segundo. Glicina. Então, o grupo que a gente tem aqui na ordem é glicina, serina, glicina. Tá bem? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, não hesite em me procurar. Pode deixar o teu comentário aí embaixo que eu respondo por aí também, ou me procura pessoalmente. A gente se vê numa próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.